A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Graça e paz para você. Estamos aqui no mais um encontro do Celebrando a Recuperação. Espero que você esteja bem, que você se acomode agora para ouvir e para assistir mais esse tempo, mais esse capítulo, mais esse culto, o caminho da recuperação. Eu quero começar falando para vocês de uma história. E eu quero que vocês pensem na primeira cena. Cena 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, estou perdida, sem esperança. Não é minha culpa, levo uma eternidade para encontrar a saída. Agora pense numa cena 2, um cenário 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar, estou no mesmo lugar, mas continua não sendo minha culpa. Ainda assim, leva um tempão para sair. Nesse tempo de recuperação, agora pense num cenário 3. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está aí. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem nesse momento. Sei onde estou. É minha culpa, é minha responsabilidade. Saio imediatamente. Será que você está nesse cenário? Cenário 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas agora eu dou a volta. Agora você pode estar no capítulo ou no cenário 5, que diz assim: ando por outra rua. Esse é o Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação consegue posicionar você num desses 5 cenários. Se você estiver no primeiro, fique conosco. No segundo, no terceiro, no quarto. E também, se você já chegou no 5, compartilhe com outra pessoa. Esse é um tempo de recuperar, esse é um tempo de cura, esse é um tempo de conscientização, para que você enfrente seu dia a dia com mais serenidade. Eu quero agora orar com você. Celebrando a recuperação, são vários passos. Não desista, não pare. Nós estamos ainda no passo 1. E você vai ouvir mais uma mensagem daqui a pouco sobre isso. Quero orar com você e depois da oração nós vamos ouvir a mensagem deste dia, deste momento, desta gravação. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada, Senhor, pelo Celebrando a Recuperação, que é um ministério que cuida das nossas emoções, e Deus, com as nossas emoções curadas, tratadas, e a nossa espiritualidade tratada, curada, nós temos mais comunhão com o Senhor, nós temos mais comunhão com as pessoas, nós temos mais comunhão conosco mesmos. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nesse tempo. Mostra o que precisamos tratar, mostra o que precisamos curar, consulta os nossos corações, as nossas emoções, traz luz, Senhor, traz luz, porque a verdade nos liberta. Essa é a nossa oração. Cuide de nós, trate conosco e Deus fale aos nossos corações, tudo o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Ricardo, eu sou um dos pastores da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo, mas aqui no Celebrando a Recuperação, no CR, nós nos apresentamos apenas pelo nome, não usamos títulos. Então, eu sou o Ricardo, um cristão em recuperação. O programa anual do Celebrando a Recuperação consiste de passos, palestras, estudos, testemunhos, e a gente está fazendo isso ao longo deste ano. Mas também resolvemos agora, em 2021, colocar de novo a série O Caminho da Recuperação, que é uma série de mensagens que reforça os passos, os testemunhos, as palestras gerais. Então, agora, em 2021, de maneira intercalada, nós teremos 8 mensagens
de uma série chamada O Caminho da Recuperação. E hoje vai ser a primeira mensagem desta série, serão 8 mensagens. Então, hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo para a liberdade dentro da série O Caminho da Recuperação e dentro do nosso programa anual do Celebrando a Recuperação, agora em 2021. E eu quero, então, começar orando, pedindo a Deus que você possa receber esta palavra, ela possa abençoar sua vida e ajudar você a viver uma vida cristã mais autêntica, mais saudável, mais abençoada. Então, me acompanhe em oração neste momento. Pai, nós louvamos Teu nome por estarmos juntos aqui, através da tecnologia, eu e os meus irmãos e todos que estão vendo e ouvindo essa transmissão, esta gravação. Em nome de Jesus, eu peço a Tua presença em qualquer momento, ó Deus, que alguém vai ver e ouvir esta palavra, seja em casa, na rua, quem sabe no carro, no trabalho, em algum lugar, a pessoa vai ouvir e ver esta palavra e que chegue ao coração, abençoe e faça diferença. Pedimos, Senhor, que esta palavra, que não é minha, é Tua, ela entre em nossas vidas e nos transforme. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos então para a primeira mensagem da série O Caminho da Recuperação, dentro do nosso programa do CR 2021. 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo escreve assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está dizendo que ele tem uma fraqueza e que a graça de Deus é suficiente para ajudá-lo nisso. Na verdade, todos nós temos fraquezas, todos nós temos pontos fracos, todos nós temos alguma coisa contra a qual estamos lutando. Por exemplo, alguns lutam contra a compulsão pelo trabalho, alguns contra a mágoa, alguns contra o trauma do divórcio ou o medo, alguns são presos ainda a jogos de azar, a comer demais, alguns vivem com culpa, alguns ainda sofrem os efeitos de um abuso que sofreram no passado, alguns são perfeccionistas, parece uma coisa boa, mas isso é uma compulsão também. Alguns vivem na mentira, alguns são escravos do álcool, alguns são escravos da droga, alguns vivem com ódio no coração, não conseguem se libertar de uma mágoa antiga, de um ódio. Alguns têm vícios sexuais, estão presos a compulsões na área sexual. Alguns tomam remédio demais, são hipocondríacos, isso também é uma grande compulsão. Alguns vivem na procrastinação, deixando tudo para depois, o famoso empurrar com a barriga. Alguns vivem com compulsão de compras, se endividando, porque só conseguem encontrar satisfação fazendo compras, adquirindo coisas. Alguns vivem com ansiedade, outros vivem na codependência. Nós já tivemos uma palestra aqui no Celebrando sobre isso. Alguns têm a necessidade mórbida de controle, querem controlar tudo e todos. Alguns roem unhas, outros vivem na maledicência, que é a fofoca. Alguns têm um temperamento bruto, são pessoas de pavio curto, irascíveis, brigonas. Alguns estão presos na pornografia e outros distúrbios de sexualidade, etc, etc, etc. Isso aqui é apenas uma amostragem. Todos nós temos alguma área da vida em que nós temos que lutar um pouco mais do que outros. Talvez vários desses problemas não sejam os seus, sejam outros, mas certamente você tem algo contra o qual está lutando. E nós precisamos nos libertar dessas coisas. Mesmo cristão já salvo, já transformado com uma nova natureza, mesmo cristão carrega o que o apóstolo Paulo chamou de o velho homem.
as concupiscências da carne, as tendências da carne, do velho homem, ainda estão em nós, apesar de já termos um espírito recriado, nascemos de novo. Então, nós temos que lutar contra isso. O próprio apóstolo Paulo vai falar que ele luta contra as coisas que, na verdade, ele não gosta, ele não quer, mas ele luta. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco mais hoje, sobre como vencer essas coisas, como alcançar liberdade, como ser curado dessas coisas que eu citei aqui e de talvez outras que eu não citei, mas seja o seu drama, seja a sua dificuldade. Então, vamos pensar como alcançar liberdade, os primeiros passos para a liberdade. O que eu devo fazer? Eu resumi aqui. Não vai ser possível falar muito demais sobre isso, nosso tempo não permite, mas eu fiz um resumo aqui das coisas mais importantes. Então, em primeiro lugar, você precisa começar admitindo que tem algo errado com você. Se você não sair dessa negação, você nunca vai tratar. Imagine que alguém está com febre, o tempo todo com febre, se sentindo mal, e ele nunca admite que tem um problema. Nunca admite que está doente e não procura ir um médico, fazer um diagnóstico e depois o tratamento. Vai continuar doente. Então, a primeira coisa é admitir que alguma coisa, alguma área da vida não está no lugar certo. Olha só o que o próprio apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 7, de 15 a 17, na versão da Bíblia Viva. Ele diz: não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que está errado, que essa área da minha vida está errada. Sei perfeitamente que o que eu estou fazendo está errado. E a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de mim, que é mais forte do que eu e me obriga a fazer estas coisas ruins. Olha só o cenário. Agora parece que, lendo só essa parte, parece que Paulo é um prisioneiro assim, que não tem jeito. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele vai apresentar, sim, a solução. Eu quero destacar aqui que nós temos áreas da nossa vida que podem nos aprisionar. Áreas da nossa vida que podem nos manter em cativeiro por muito tempo, por anos, por décadas, talvez a vida toda. Então, você precisa admitir que há problema. A nossa tendência, nessa hora, é colocar o problema fora de nós. O meu problema é que eu tive uma família ruim, né? Meus pais não eram bons. O meu problema são os meus irmãos que me maltratavam. O meu problema é meu cônjuge, né? Eu não fiz um bom casamento. O cônjuge que é o problema, ou os meus filhos. O meu problema é o meu patrão que me perturba. O meu problema é o bairro onde eu moro, né, onde eu estou. O meu problema é o pastor lá da minha igreja que não me entende, não faz o que precisa. O meu problema é o outro, o meu problema é aquela situação. Enquanto você pensar assim, nada vai mudar, porque o problema maior, é claro que podem ter problemas com pessoas ou lugares e situações, mas a verdadeira raiz, a causa dos seus problemas não está fora de você. Você já soube de vários casos de duas pessoas de mesma idade, mesma condição social, nascidas e criadas no mesmo lugar, situações muito parecidas, às vezes irmãos da mesma casa, e cada um deles tem um destino diferente, tem uma história diferente. Por quê? Porque o problema, a causa maior, que tem que ser combatida e tratada, não está fora de você.
não está nas circunstâncias ou nas outras pessoas. Realmente você precisa começar o tratamento olhando para si mesmo e entendendo que a causa primária dos seus problemas é a sua natureza pecaminosa, é o seu coração, é o seu pecado, é a sua mente e o seu coração. O problema está aí. Não jogue esse problema, não projete para fora. Não tente encontrar um bode expiatório. Assuma e aceite que o problema está em você e é claro que o tratamento tem que começar em você. Não adianta mudar as circunstâncias. Muitas pessoas vivem trocando de emprego, vivem trocando de igreja, vivem trocando de relacionamentos, até de cidades, na busca da solução dos seus problemas. Isso é uma grande ilusão. Por mais que você mude, o problema te acompanha, porque ele está dentro de você. Então, você precisa começar por aí. Tá certo? Bom, esse é o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda é que você precisa reconhecer que tem o problema, ele está dentro de você, e que você é incapaz, por si mesmo, de lidar com esses problemas. Bom, você precisa aceitar, tem um problema. E, em segundo lugar, precisa dizer assim, eu não consigo lidar corretamente com esses problemas. E a Bíblia tem uma palavra muito interessante sobre isso. A Bíblia diz assim, Deus... Veja, não é o diabo nem as pessoas. A Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por quê? Porque se você acreditar que é capaz de resolver sozinho os seus problemas, você está, na verdade, duvidando de Deus e duvidando que Deus possa dar jeito nos seus problemas. Você está sendo orgulhoso, soberbo, vaidoso, que é o maior de todos os pecados, foi o pecado que começou lá no céu, no coração de Lúcifer, o orgulho, a prepotência, eu sou capaz, eu sou a pessoa. Não, você não é capaz, você não tem esse poder. Por mais que você tenha capacitações humanas, por mais que você lute, por mais que você procure, você não é totalmente capaz, suficientemente capaz de resolver seus problemas. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda de Deus e você precisa de ajuda das pessoas. Entende? Você precisa reconhecer, tem um problema e precisa reconhecer, não sou capaz de lidar com esse ou com esses problemas. Eu preciso desta atitude humilde para realmente ser curado. Muita gente sofre por muitos anos e não se resolve. Por quê? Porque elas estão cheias de orgulho. E muitas pessoas, dentro deste orgulho, se escondem na religiosidade. Tá? A religiosidade é um negócio complicado, porque as pessoas acreditam que porque estão em uma igreja, desenvolvendo atividades religiosas, elas estão bem, e isso vai dar conta de seus problemas. Não dá. Outros se escondem através de boas obras. Pessoas fazem boas obras e acreditam que isso é suficiente. Ou então uma grande justiça própria. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou um bom cidadão, eu não mato, eu não roubo, eu pago meus impostos, eu sou trabalhador, e isso é suficiente. Não é. Não é suficiente você ser um bom pai, boa mãe, etc. e tal, porque, de novo, você está se valendo nas suas próprias capacitações. Não, você precisa de Deus e precisa das pessoas. E esse é o próximo ponto, né? Como fazer, então, já que eu reconheço que eu tenho problema, e eu reconheço que eu não consigo lidar direito, sozinho, com esses problemas, o passo seguinte, óbvio, é pedir ajuda. Já que eu não consigo, eu preciso de ajuda. Ajuda de quem? De Deus e das pessoas. Olha só o que diz a Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 4. Reuniu-se, pois, o povo,
vindo de todas as cidades de Judá, para o quê? Para buscar a ajuda do Senhor. Naquela época, as tribos de Israel, os povos, se reuniam, né? Aquelas tribos, aqueles clãs, aquelas pessoas saíam de suas cidades, eles iam até Jerusalém ou algum outro lugar de santuário e lá buscavam a ajuda do Senhor. Hoje, nós podemos fazer isso diretamente e também nos reunimos em culto nas igrejas para buscar essa ajuda. Então, você precisa de ajuda. Primeiro, você precisa da ajuda de Deus. Há coisas que só Deus faz, diretamente. Deus precisa trabalhar na sua mente, no seu coração. Você precisa de um milagre, de uma graça, de um poder que não está em você. Quando você se rende aos pés do Senhor, quando você suplica ajuda, quando você se humilha, nesta hora Deus começa a agir na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Ele começa a proteger você espiritualmente das forças malignas, das suas próprias tendências. O Espírito de Deus é capaz de anular a sua concupiscência. Então você precisa se render a Cristo, se render a Deus, se render ao Espírito Santo. Ele vai fazer a obra. Agora também, uma das formas como Deus mais faz para ajudar as pessoas é usar outras pessoas. O nosso Deus, ele tem uma preferência por isso. Deus nos ajuda diretamente, mas quase sempre Deus quer nos ajudar em um contexto de comunidade. Acredite em mim, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, Deus vai nos ajudar através das outras pessoas. Deus nos criou para viver em comunidade. Ele é uma comunidade, Ele é o único Deus, mas uma comunidade de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, essa comunidade também quis mais outras criaturas. Deus criou os anjos, depois Deus criou os homens, porque Deus gosta da vida em comunidade. E aí, neste mundo, Deus criou a família, que é uma comunidade, e Deus criou a igreja, outra comunidade. As 2 únicas instituições que Deus diretamente construiu foram a família e a igreja. E neste contexto nós precisamos buscar ajuda. Então Deus vai usar pessoas para ajudar você, amigos, irmãos, talvez parentes, talvez alguém que você nunca viu, desconhecido, mas que Deus vai tocar para ajudar você. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele ficou cego 3 dias, e ele ficou em jejum e oração, pedindo que Deus o orientasse, ele não sabia mais o que fazer da vida. E a Bíblia fala lá no livro de Atos, que Deus tocou o coração de um de seus servos, para que fosse até Paulo e levasse a palavra a ele. E ele foi, e assim Deus faz o tempo todo. Então você precisa de Deus, precisa das pessoas. E claro, se você está no reino de Deus, no povo de Deus, se você já é um filho de Deus, você tem uma igreja. Então este é um lugar preferencial para você buscar ajuda. Então você precisa de ajuda dos seus irmãos de fé, precisa da ajuda da igreja. Como é que você pode ter a ajuda da igreja? Bom, você tem os líderes da igreja, tem os pastores, os líderes, a equipe pastoral pode ajudar você, aqui no nosso caso, na Igreja Batista do Jardim Satélite. Mas também você tem os líderes de célula. Eles são treinados, orientados, capacitados para cuidar das pessoas. Então você tem esses líderes também. E você tem os líderes de ministério. Pessoas também capacitadas para cuidar de outras pessoas. E também no meio do povo de Deus, tem pessoas maduras, pessoas com bastante tempo de caminhada cristã, pessoas que podem te aconselhar, te orientar, te dar um abraço, pode orar com você. Então você tem ajuda, você tem os pastores, você tem os líderes, você tem uma gama de pessoas na igreja que pode ajudar você. E especificamente, falando do nosso ministério Celebrando a Recuperação, você tem a ajuda do CR. Como, pastor? Bom, nós temos os nossos cultos toda quarta-feira,
agora gravados, mas assim que pudermos, voltaremos a ter os nossos cultos presenciais e voltaremos também a ter os grupos de apoio. E dentro do programa do Celebrando a Recuperação, nós temos o conceito de padrinhos e madrinhas, pessoas que vão te acompanhar particularmente para ajudar você na sua caminhada. Então, você tem os cultos, você tem os grupos de apoio, você tem os padrinhos. Quando pudermos, vamos voltar a ter retiros, e aí você terá todo o apoio do Celebrando a Recuperação para ajudar você a vencer esses problemas também. Então, veja, você tem a ajuda de Deus, e através de Deus você tem a ajuda das pessoas, né? Deus vai mover pessoas, você tem a ajuda da igreja, você tem a ajuda do Celebrando a Recuperação, a ajuda da sua célula, do seu ministério, ou de alguém que Deus tocar para abençoar você. Então perceba, você reconhece que tem um problema, você reconhece que é incapaz de lidar com esse problema, e você pede a ajuda de Deus, e pede ajuda das pessoas. Este é o primeiro passo para a liberdade. São os primeiros passos que você tem que dar. Sair da negação, não é? Reconhecer que não consegue resolver isso sozinho e pedir e receber ajuda de Deus, das pessoas, da igreja, de ministérios e células que a igreja tem para abençoar você. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte: você deseja ser curado? De verdade? Fisicamente curado? Emocionalmente curado? Espiritualmente curado? Você deseja se livrar daquilo que você sabe que pode até te dar um prazer momentâneo, mas está destruindo você? Talvez um vício que traz um prazer naquela hora, mas que você sabe que pouco a pouco está destruindo você, destruindo espiritualmente, destruindo emocionalmente, destruindo fisicamente, destruindo suas finanças, destruindo seus relacionamentos, destruindo sua família. Você percebe isso? Você quer resolver isso? Você quer ser curado do seu passado? Talvez você ainda esteja preso com algo que aconteceu anos atrás, um abuso, um maltrato, não é? Um abandono, uma rejeição, uma traição, e você está preso lá, não consegue sair daquele lugar, talvez um luto, alguma coisa que aconteceu e você vive neste lugar do passado e não consegue se libertar, não consegue alcançar a libertação. Você está preso lá. Ou você vive cheio de medos, medos do futuro, medo de envelhecer, medo de ficar doente, medo do desemprego. Agora, nesses dias de pandemia, vive com medo dessa doença, um medo terrível. Não estou falando para não tomar cuidados, é claro que sim, você tem que fazer a sua parte, mas você não pode viver apavorado, com medo, um medo mórbido, que anula você, mas muitos vivem com medo, medo do futuro, e é claro, o maior de todos os medos, o medo da morte, ou o medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado. Bom, você quer cura para isso? Todos nós queremos. Você quer mudar de vida? Todos nós queremos. O que fazer então? Bom, nós vimos aqui esses passos, né? Reconhecer que tem um problema, reconhecer que não consegue lidar com isso e buscar ajuda. Mas se você quer resolver de fato, definitivamente, todas essas questões, tem algo que é uma pré-condição para tudo isso. Antes mesmo de reconhecer que há um problema ou que não consegue lidar com isso, a primeira coisa mais importante, a básica, a que está no início de tudo, é você receber Jesus Cristo em sua vida.
Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa reconhecer que tem pecados, eles te afastam de Deus, e você precisa reconhecer que a solução disso é o arrependimento sincero desses pecados, a confissão desses pecados e receber pela fé Jesus Cristo como o Salvador e o Senhor da sua vida. E, consequentemente, o Espírito de Deus vai te mover para fazer parte de uma igreja, família de Deus. Olha só o que diz em Mateus 11, 28. Palavra de Jesus para os nossos corações. Ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está chamando você para encontrar descanso. Sua alma está pesada, sua alma está cansada, sua alma está prisioneira, sua alma, seu corpo, seu espírito podem estar prisioneiros dessas coisas todas que eu falei, mas em Jesus começa a liberdade e começa o descanso. Você quer isso? Olha, cuidado que tem uma voz maligna dizendo: não acredite nisso, deixa para lá. Ah, não, você não vai conseguir viver sem esse vício, sem essa coisa aqui. Não dê crédito a isso. Tem uma voz maligna dizendo isso para você. Expulse essa voz, repreenda esta voz e clame ao Senhor. Eu vou falar aqui uma oração de entrega. E eu vou pedir que você, em sua casa, aí onde você estiver, talvez na rua, no carro, no intervalo aí de lanche, de almoço, no momento em que você estiver ouvindo esta mensagem, que você repita comigo esta palavra. Feche os seus olhos, eu vou falar bem devagar e você deve repetir cada palavra que eu falar, tá bom? Vamos começar? Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama e morreu na cruz para me libertar dos meus pecados. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego todos os meus erros para que eles sejam pregados na cruz neste momento. Senhor Jesus, eu te aceito pela fé como meu suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me abrigo debaixo do teu nome e me escondo em teus braços. Senhor Jesus, eu quero ser lavado no teu sangue, que me purifica de todo o pecado. Senhor Jesus, eu renuncio a todas as obras do maligno. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida e suplico que Tu me cures e me libertes completamente na Tua graça. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, certamente lá dos céus o Senhor ouviu e abençoou você. Fiquem com Jesus até o nosso próximo encontro. Olá, eu não tinha me apresentado no início, quero me apresentar agora. Olá, meu nome é Vera. Eu sou uma filha amada do Pai em recuperação, já recuperada em várias áreas e me recuperando em outras. Eu esqueci de fazer isso, mas eu amo quando você diz: oi, Vera, me sinto acolhida, mesmo distante. Faça isso, com certeza eu vou estar sentindo o seu carinho, o seu amor por mim. E eu espero que você tenha sido grandemente abençoado, abençoada, pelo primeiro passo para a liberdade. É o caminho da recuperação, é o início do ano, mesmo no meio dessa pandemia, dessa loucura que vivemos hoje. Eu espero que você consiga, nesse ano, dar esses passos importantes para a sua liberdade, para a sua saúde emocional, para a sua saúde emocional com Deus, com as pessoas, consigo mesmo. Esse é o nosso desejo. E agora eu quero compartilhar com você a agenda. Nós vamos ter várias atividades durante a semana e você precisa estar por dentro e eu espero que você participe.
E a gente começa, nós estamos em plena campanha de oração, jejum e consagração. E nessa campanha nós temos 4 dias específicos, especiais, com salas de oração. E está aparecendo aí para você, na segunda já foi, na terça já foi. Então, se programe para participar na quinta-feira, que será às 20 horas, liderado pelo pastor Eliezer e pela Sônia, e também na sexta-feira, às 20 horas, pelo Gilmar e a Iraci. Como que você faz para participar? Nós temos o nosso WhatsApp da igreja, e é disponibilizado nesse WhatsApp o endereço da reunião online para você participar. Tem sido assim um momento de oração, de união da igreja, então participe. Você ainda pode participar na quinta e na sexta. Logo o próximo slide fala do nosso Ministério Plenitude, que é o que cuida da terceira idade. Nesse slide tem o nosso telefone corporativo, e é exatamente nesse telefone que você pode fazer qualquer contato com a igreja, para participar das salas de oração, que eu já falei, para também receber o link, que é a programação já gravada da terceira idade, e nós temos o seguinte título: A colheita abundante na vida que planta fidelidade. Nós estamos gravando esses momentos, gravando esses encontros, e com certeza vai abençoar a sua vida. Também compartilhe, dê um joinha. A Plenitude, então, o Ministério Plenitude se reúne quinta-feira, dia 25, às 15 horas. E os jovens e os adolescentes também estão se reunindo nesse tempo de pandemia, aleluia, mas com todo o cuidado, se reunindo online. E eles estão vivendo uma série Jovens que Oram. Nessa série, a próxima mensagem, que será sábado, gravado, 18 horas aqui, experimente a presença de Deus, bem próprio para esse tempo de oração, de jejum, de consagração. Os jovens se consagrando, os adolescentes se reunindo. O grupo é SALT. No domingo, nós temos a nossa quarta mensagem, oração de libertação. Você precisa de libertação? Todos nós precisamos. Então, compartilhe, esteja conosco. Será domingo, às 10 da manhã, online, pelo canal do YouTube. E também pelo Facebook. Mas compartilhe, participe. Esse é o nosso convite para vocês. Esteja conectado. Não estamos reunidos presencialmente, mas estamos reunidos online. Louvado a Deus, louvado seja o Senhor pela internet, por esse tempo agora, que podemos estar longe e perto ao mesmo tempo. E eu quero terminar com a oração que já é consagrada nos grupos de recuperação, nós chamamos de oração da serenidade, e eu quero que ela seja presente para você, principalmente nesse tempo de pandemia, e nesse tempo que você está decidindo cuidar das suas emoções, estar liberto das suas emoções que te prejudicam, que te escravizam, vícios, maus hábitos que fazem mal para você. Então, é um tempo de pandemia, difícil de viver, difícil, mas use esse tempo de forma que possa abençoar a sua vida de forma produtiva. Vamos comigo, nós vamos só fazer a oração da primeira parte, que diz assim: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar. Você não pode mudar várias coisas, mas tenha coragem e pede a Deus a coragem para mudar o que for possível. O que você pode mudar, você precisa mudar. E, por fim, que você tenha a sabedoria dos céus para discernir entre as duas. Saber o que você não pode mudar, mas a coragem para as coisas que você pode mudar.
Pai querido, obrigada por esse tempo, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, todos que estão conectados, ouvindo, Senhor, assistindo, Senhor, mais essa programação, mais esse culto online do Celebrando Recuperação. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração, visita cada pessoa e, Senhor, faz o milagre que cada um precisa na vida deles. Pai, queremos, em nome de Jesus, viver tudo que o Senhor tem para nós e queremos também ser tudo que o Senhor tem para nós. Sermos a pessoa que o Senhor criou para ser, sem que os nossos vícios, maus hábitos, Pai, as nossas doenças atrapalhem o nosso viver com o Senhor. Queremos, em nome de Jesus, ter vida plena, como a Tua palavra promete. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Nos abençoe. Amém. Esperança é meu mestre. Cante comigo. A minha vida